Olá, pessoal! Cada vez mais mulheres se juntam à comunidade Liderança Fora da Caixa para tornarem-se líderes melhores. E para mim é sempre bom falar para líderes que querem melhorar seus resultados. Obviamente, eu não posso fechar os olhos para a situação que ainda reina no mundo quando o assunto é a presença feminina nas companhias. Hoje eu trouxe alguns dados e quero introduzir o assunto por aqui para dar voz a este número enorme de mulheres que enfrentam desafios diariamente no desenvolvimento dos seus trabalhos e dos seus negócios. A presença de lideranças femininas nas empresas e também no setor público é algo que ainda precisa percorrer um longo caminho para chegar ao ideal. Apesar de já serem reconhecidas diversas vantagens da ocupação de cargos superiores por mulheres, ainda há uma enorme desigualdade de gênero. Isso é um fato. Contudo, felizmente as discussões sobre o assunto estão cada vez mais frequentes. Fatores relacionados à nossa cultura e nossa sociedade são os principais desafios para que as mulheres ocupem mais posições de liderança. Nesse papo de hoje, vamos exemplificar e compartilhar dicas para que mulheres se sintam mais confiantes para buscar cargos de gestão e para que os homens reconheçam a disparidade e se engajem na busca por um mercado de trabalho mais equitativo. Então vamos lá! Como está a situação de homens e mulheres na liderança? Os dados apresentados no relatório Women Business 2021 da empresa de auditoria Grant mostram o histórico da presença feminina em cargos de liderança no Brasil e no mundo. Segundo esta empresa, quando o primeiro relatório foi realizado, a proporção de cargos de liderança ocupados por mulheres globalmente era de 19%. Desde então, presenciamos um progresso. Em 2017, as mulheres ocupavam 1/4 dos cargos de liderança. Mas no relatório de 2021, o número chegou a 31%. Já no Brasil, segundo as estatísticas de gênero do IBGE, em 2019, as mulheres ocupavam 37,5% dos cargos gerenciais e representavam apenas 16% dos vereadores eleitos. Apesar de ainda haver essa discrepância e a escassez de mulheres nos níveis superiores, estudos apontam como um mercado de trabalho e uma sociedade mais justa são vantajosos não apenas para as mulheres, mas também para os negócios. E durante a pandemia do Covid-19, o resultado foi mantido. A diferença entre a liderança feminina e masculina, inclusive, aumentou. E ainda segundo a HBR, nessa pesquisa realizada na pandemia, 19 competências importantes para os papéis de liderança foram analisadas. Os homens pontuaram melhor apenas em conhecimento técnico profissional, enquanto as mulheres receberam avaliações melhores em todas as outras, inclusive nas habilidades interpessoais consideradas mais importantes durante uma crise. Capacidade de inspirar e motivar, comunicação poderosa, colaboração e trabalho em equipe, construção de relacionamento. Quais são os principais desafios da liderança feminina, então? Segundo estudos de 2021 do Fórum Econômico Mundial, o Brasil ocupa a posição 93 no ranking que classifica o desempenho dos países em relação à diferença de gênero. As questões sociais são os maiores obstáculos enfrentados pelas mulheres para chegar não só a cargos de liderança, mas muitas vezes ao próprio mercado de trabalho. A famosa sobrecarga com as atividades domésticas e as responsabilidades de cuidado com a família são alguns dos principais desafios, principalmente em culturas onde há a ideia de que esses trabalhos não remunerados são inerentes ao gênero feminino. Com a pandemia do Covid, a situação pode se tornar ainda mais desafiadora. Segundo os estudos que já falamos, também no relatório chamado FEM, tem sido observado um declínio do número de mulheres no mercado de trabalho e também na contratação para cargos de liderança. Infelizmente, essa situação não era esperada. Como vivemos em uma sociedade onde as mulheres são as maiores responsáveis pelos trabalhos não remunerados,
elas foram as mais afetadas pelas limitações decorrentes do isolamento social, pois houve fechamento de serviços de cuidado e principalmente pelo fechamento das escolas. Além disso, dos trabalhos considerados do futuro, ou seja, considerados os mais relevantes para uma realidade de digitalização e automação, apenas os relacionados a pessoas e culturas e ainda produção de conteúdo alcançaram a paridade de gênero. Em cargos que exigem habilidades técnicas mais disruptivas, como a engenharia de dados, inteligência artificial, a desigualdade de gênero chega aos maiores níveis. Essa realidade também tem relação com as concepções culturais de gênero, que muitas vezes relacionam esse tipo de habilidade apenas aos homens, enquanto as mulheres são atribuídas às competências de empatia, cuidado e comunicação. Então, como se tornar gestora na sua comunidade ou no seu local de trabalho? A situação ainda é bastante desigual e os desafios existem, mas não podemos nos esquecer dos valiosos avanços já alcançados ao longo desses anos. Reconhecer a existência desses obstáculos é o primeiro passo para saber como superá-los e assim conseguir realizar os seus sonhos na carreira e ainda abrir os caminhos para que outras mulheres tenham um espaço cada vez mais seguro e justo neste mercado de trabalho. Veja então algumas dicas. Busque inspirações femininas. Busque inspirações em mulheres que ocupam ou já ocuparam posições de liderança na política ou nos negócios. Mas não foque apenas em pessoas famosas no país ou no mundo. Ao observar atentamente a sua comunidade, com certeza você vai encontrar empreendedoras, líderes e colegas de trabalho com excelentes habilidades de gestão e experiências enriquecedoras para compartilhar com você. Apesar da desigualdade, há muitas mulheres em todo o mundo com grandes conquistas e ótimos resultados como líder para você se inspirar, modelar e aprender o que é necessário para trilhar a sua jornada rumo à liderança de sucesso. Construa também uma rede de contatos. Isso é muito importante. Além de começar a observar as mulheres ao seu redor para se inspirar, comece a investir também no seu grupo de contatos. Muitas vezes as mulheres não confiam em suas capacidades para ocupar posições de liderança por não terem exemplos e nem mesmo uma rede de confiança onde possam trocar ideias, dúvidas, dores e aprendizados. Então, não precisa se limitar e construir relações profissionais apenas com mulheres. O importante é que a sua rede seja diversa e formada por pessoas com as quais você consiga trocar conhecimentos e experiências para que todos saiam ganhando ao final. No entanto, não se esqueça que para diminuirmos a disparidade entre homens e mulheres no mercado de trabalho, podemos começar por nós mesmas a reconhecer a potencialidade feminina e dar espaço e voz às mulheres que estão ao nosso redor. Vou te dar mais uma dica. Planeje a sua carreira. Para chegar a cargos de liderança, é necessário desenvolver certas habilidades, ter experiências específicas e aperfeiçoar competências inerentes à gestão. Por isso é tão importante entender onde você quer chegar e traçar objetivos e metas que direcionem os seus esforços. Com um planejamento de carreira bem feito, você terá mais clareza sobre os passos que deve seguir e, consequentemente, mais motivação e incentivo para correr atrás do que deseja e enfrentar os desafios do caminho. Continuar buscando conhecimento por meio de cursos e palestras também é importante para manter-se atualizada e se desenvolver profissionalmente. Como você já percebeu, a liderança feminina é imprescindível para uma sociedade mais justa e um mercado de trabalho mais diverso e efetivo. Apesar das mulheres enfrentarem obstáculos significativos para chegarem a cargos de gestão, a realidade tem mudado muito nos últimos anos. Isso deve servir como um incentivo não só para que mulheres que desejam ocupar posições de liderança continuem buscando essas oportunidades, mas também para que a sociedade se transforme ainda mais
para reduzir essa desigualdade de gênero e contribuir para o aumento da liderança feminina nos setores público e privado. Isso é o que eu tinha para você hoje. Se você curtiu esse tema, vem cá e me dá seu like. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Eu te aguardo no próximo vídeo.